Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, de maneira especial, mais uma vez, vamos continuar o estudo da lição e eu sempre acho esse momento especial porque ele nos ajuda a estarmos mais perto de Deus através, primeiro, de sua palavra e, como é dito, pelo guia de estudo da lição da Escola Sabatina. Então, assim, hoje vamos tratar sobre seguindo conselhos piedosos. Aqui tem pelo menos, irmãos, dois textos, eu achei interessante, porque o texto de Mateus 6,24, no livro chamado O Maior Discurso de Cristo, esse aqui ocorreu no Sermão do Monte, e a gente sabe, irmãos, que aquele Sermão do Monte, tudo ali foram teorias que eram ensinadas no Antigo Testamento e Jesus espiritualizou no Novo Testamento. Existiam os ditos populares, existiam os ais que também estavam ali descritos, as bem-aventuranças, então assim, Jesus trabalha em questão mais interiorizada, uma coisa mais íntima, mais particular, e não na letra da lei, como Paulo descreve, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, quando Jesus começa a tratar aqui sobre esse assunto especificamente, Mateus 6,24, ele então traz um teor com mais profundidade. E quando Ellen White cita esse texto no livro O Maior Discurso de Cristo, ela também menciona o texto de João 2,15. Então, eles estão atrelados, eles têm algo em comum. Quando Jesus chega a dizer assim, no capítulo 6 e o verso 24, ninguém pode amar a dois senhores. Irmãos, eles podem até amar, mas não conseguem. Não tem como amar dois senhores antagônicos. Se pode amar dois senhores que têm o mesmo caráter, o mesmo propósito, a mesma intenção. Aí se pode fazê-lo, mas diferente não. Isso é tão impossível como você tentar olhar para dois lugares diferentes, opostos, com os mesmos olhos. Não tem como, a gente sempre vai estar ligado a uma só direção. E Jesus, quando falou isso, ele disse que não se pode, na verdade, seguir ou servir a dois senhores. Na verdade, não deve servir a dois senhores. Por quê? Um é antagônico ao outro. Aquele que tem a ver com as riquezas é totalmente contrário à filosofia que Cristo quer nos conceder. Eu tenho que ser claro com vocês que não tem nenhum problema em ser rico ou desejar bens materiais ou correr atrás dessas coisas de forma saudável. Agora, quando o coração é colocado nessas coisas e se extrapola demais, e se deseja demais, e se corre demais, e se esquece das coisas mais importantes, que são as coisas espirituais e pessoais, o materialismo acaba tomando um lugar mais elevado. E, infelizmente, é o que muitos fazem. Muitos pais de família se importam em dar conforto para os seus filhos, mas não se dão para os seus filhos. Eles preferem as coisas do que as pessoas. E é com esse ponto que o sábio Salomão, no capítulo 4, aqui de Eclesiastes, e o verso 8, olha o que é que ele descreve sobre essa questão. É interessante porque aqui, nesse capítulo 4 e o verso 8, Salomão tem uma visão ou uma percepção de algo quando ele chega a dizer assim, eu olhei isso e vi. Isso demonstra que ele fez uma análise sobre aquela questão. Olha só, capítulo 4 e o versículo 7 e 8 diz assim, observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho, sem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta, para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido. Tudo isso, segundo o autor, é angustiante, ou seja, correr atrás do vento. É algo que não tem importância. E aqui eu entendo que, por mais que se faça menção a essas coisas, até uma pessoa sozinha argumenta-se e vai se preocupar em se ater em coisas materiais. Por isso que o materialismo não tem a ver ou não tem como andar lado a lado com aquilo que Cristo quer nos oferecer. E é nesse contexto que João descreve, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aí ele chega a descrever ainda mais, Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, parece uma coisa antagônica, Porque em João 3,16, o mesmo autor que escreveu esse texto, escreveu João 3,16, quando fala assim, porque Deus amou o mundo. Então, como é que João descreve que Deus amou o mundo, mas que nós não devemos amar ao mundo? É claro, irmãos, que a questão de amor ao mundo tem a ver com as coisas materiais que o mundo oferece, que o mundo propõe. Que Satanás é especialista em encher de cuidados a vida dos seres humanos, de maneira que a gente perca o valor das coisas eternas. E de maneira, infelizmente, muito enganosa, muito ardilosa, ele enche-se de cuidados, os filhos de Deus, a fim de tirar deles a essência que Deus colocou no tocante aos valores das coisas eternas.
E é aí que ele trabalha. Por isso que Jesus fala, né? Pois o mundo passa junto com os seus desejos ardentes. Porém, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então temos que ter o devido cuidado. O amor ao mundo envolve as pessoas que no mundo habitam e as bênçãos de Deus que são temporais para este mundo. E isso deve ser de fato amado e estimado, mas não o materialismo e nem as ofertas que os prazeres que este mundo oferece. Eu sei, na verdade, o que eu quero com minha vida. Eu sei o que eu quero buscar em tudo aquilo que eu faço valer como prioridade. Então não adianta querer enganar a Deus, porque Ele conhece meu coração. Se eu busco algo com um interesse especificamente egoísta, especificamente de maneira particular ou pessoal, eu sei o que eu quero com aquilo. E Deus olha o meu coração, né? Deus pesa as minhas ações. E aqui, esse texto de Salmos que eu achei fantástico, Salmo capítulo 50, e o verso 14 e 15, ele pede aqui que haja uma gratidão. E olha aqui só, irmãos, o que é que diz aqui? O verso 23, também do mesmo capítulo 50 do livro de Salmos. Isso aqui é interessante. É interessante porque demonstra que se você de fato é grato a Deus pelo que você tem, você não vai se enveredar em querer alcançar aquilo que você não tem condições de tê-lo. E aí se envolve em dívida, às vezes entra até em agiotismo, né? Fazer dívidas com agiota, aí pega-se, faz dívidas também em banco, faz esse empréstimo, às vezes usa-se mais o cartão com o crédito que tem do que aquilo que vai se receber, e aí você começa a extrapolar e vive naquela inquietação sem fim. E aqui, olha, o Salmo 50 e o verso 3, 14 e 15 diz assim: ofereçam a Deus o seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me glorificarão. Isso aqui é interessante. Primeiro, um sacrifício de gratidão. É necessário que haja gratidão de coração. Só que no verso 23 ele fala assim, ó: a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Mas me permita fazer aqui um comentário sobre essa expressão que o salmista descreve: vocês me clamarão num período de angústia, primeiro ponto. Depois ele chega a descrever assim, vocês vão me invocar, primeiramente, né? Nós vamos invocar a Deus. Em que condição? Na angústia. Deus fará uma única coisa: eu vou te livrar disso aí. E em seguida, nós vamos glorificarmos a Deus. Ou seja, nós iremos fazer valer o nosso momento de angústia, nós o invocamos. Lembra de Jeremias quando fala assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Lamentavelmente e infelizmente, muitos só buscam a Deus no momento mais difícil de sua vida. Quando as coisas estão normais ou boas, não se tem o hábito de buscar a Deus. Parece que as coisas são levadas empurrando com a barriga. Se esquece da gratidão, se esquece de suplicar a Deus que dirija a sua vida em cada momento daquele dia e perde de fato assim as bênçãos maiores de Deus, que são as bênçãos espirituais. E aqui, olha, ele chega a dizer assim: invoca-me na angústia. Deus promete que vai livrar, e quando o livramento ocorrer, ele descreve: nós iremos glorificar a ele por tudo que ele tem feito. Então aqui a pergunta é: seguindo esses conselhos piedosos e divinos, eu levo em consideração o seguinte: eu não devo amar ao mundo, eu não devo amar a dois senhores, e eu tenho que ter o senso de gratidão. Esse é o foco da lição de hoje. Então, quando eu sou grato, e Paulo diz aos Tessalonicenses, né, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Quando deixamos de ser grato, deixamos de fazer sua vontade. E ao deixar de fazer a sua vontade, percamos de vista o senso do reconhecimento que tudo que temos foi Ele que nos concedeu. E ao perder isso aqui, nós vamos correr atrás de outros benefícios, atrás de possivelmente outros bens. E aí esquecemos de honrar a Deus acima de todas as coisas e de agradecer por tudo que Ele nos tem feito. Irmãos, olhe para o nosso mundo, olhe para você mesmo. Olhe ao redor do nosso mundo. Será que não tem pessoas que estão em condições bem piores que você? Isso é um ponto que deve levar em consideração, de maneira tal que nós possamos continuar confiando em Deus, continuar sendo grato a Deus e assim fazer com que a vontade dele em nós se cumpra. Quando nós, irmãos, fizemos um voto batismal, para você que é adventista do sétimo dia, nós proferimos fidelidade a ele. E a fidelidade não só envolve as questões materiais, com dízimos e ofertas e outro pacto que você venha fazer, mas é uma entrega total que você fez, que essa entrega seja verdadeira. E ao se entregar a Deus,
você se sinta em paz, porque Ele, na verdade, nos concederá paz em meio ao momento de dificuldade, como diz o salmista, né? Invoca-me no dia de angústia, eu vou te livrar, e você irá me glorificar. Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela tua mensagem a nós concedida neste dia e te pedimos, Pai, que saibamos observar esses conselhos piedosos provindos de tua palavra, a fim que não venhamos nos enredar, Senhor, em dívidas, em condições que nos comprometem, mas acima de tudo, que nós saibamos confiar em Ti, que nós não amemos as coisas deste mundo e que nosso coração não venha estar posto neles, mas que saibamos administrar como bênçãos do Senhor, agradecendo sempre a Ti por tudo que o Senhor faz por nós. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão, dirige nossa vida neste dia e nos livra do poder do mal. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e conceda um ótimo dia em sua presença. E até o nosso próximo estudo. Até logo.